Boa noite a todos e todas. Nosso bate-papo hoje são com duas especialistas em educação especial. Nós estamos na Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla, portanto, é um momento importante, oportuno, para nós fazermos um debate desse tema tão importante para a nossa sociedade. Antes de eu apresentar as nossas convidadas, eu quero parabenizar a todos os psicólogos e psicólogas pelo seu dia. Hoje nós estamos celebrando o Dia do Psicólogo e da Psicóloga. Então, parabéns a todos e todas que prestam esse importante serviço para a sociedade brasileira. As nossas convidadas de hoje é Patrícia Fernandes Lima. Patrícia é graduada em letra, com habilitação em língua portuguesa e inglês, tem 3 pós-graduação, então ela é especialista em educação especial, tem especialização também em neuropedagogia, tem especialização em sala de recursos e multifuncionais. A Patrícia tem 27 anos de rede municipal, ela atua na educação municipal há 27 anos, 10 anos na rede pública estadual, como professora. A nossa outra convidada é a Adriana Haupt Vaz, graduada em Pedagogia, graduada em Letras, Libras e Português, né? Tem habilitação em Libras e Português. É pós-graduada, tem especialização em Tradução e Interpretação, tem especialização em Educação Especial. Então, eu quero agradecer que vocês aceitaram o convite para vir fazer esse debate, e nós vamos fazer o debate a partir dos avanços que nós tivemos depois da aprovação do Estatuto da Deficiência, do Deficiente, Estatuto, esqueci o nome, gente, mas o Estatuto da Deficiência, das pessoas com deficiência, Estatuto das Pessoas com Deficiência, né, o que avançou, e também vamos estar trazendo, a nível de Maringá, quais são os avanços que nós tivemos e o que precisa avançar. Este é um espaço importante para a gente debater a nossa cidade, por isso que nós estamos trazendo 2 especialistas que vai apresentar para nós as dificuldades, as vivências que elas têm desse assunto, do cotidiano. Então, eu passo a palavra agora para a nossa convidada, Patrícia Fernandes, para ela se apresentar e falar da sua experiência na educação, nas formações que ela tem. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda a esse espaço. Está bem a transmissão, agora melhorou, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, qualquer coisa vocês me dão um retorno. Bom, boa noite para todos, meu nome é Patrícia, eu sou professora, como a Vilma falou, da rede municipal aqui em Maringá, também da rede estadual. Eu sou pessoa com deficiência visual, já há quase 20, perdi minha visão com 22 anos, e tive um descolamento de retina, né? Sou diabética, e até então eu já trabalhava na rede municipal. A primeira opção que eles me ofereceram foi aposentadoria, mas eu não quis naquele momento, quis continuar trabalhando, e foi aí uns grandes desafios que eu tive que enfrentar nesse período. Bom, eu não sei, a aposentação aí é mais ou menos isso. Depois do meu depoimento, se vocês quiserem, eu posso falar sobre os vários e muitos desafios que eu tive até então, até nesses 27 anos aí de rede, também nesses 10 anos de rede estadual, e os desafios que eu passo no meu dia a dia em relação a ser hoje uma pessoa com deficiência, né, que até então eu enxerguei até os meus 22 anos, então eu pude contemplar muita coisa, eu tive uma oportunidade de ver muita coisa, e hoje a vivência é outra, né, outro tipo de vivência, outras coisas que me são desafiadas o tempo todo, né? Mas eu estou aqui à disposição para a gente falar, e quando vocês quiserem, a gente pode, não sei se eu posso continuar, ou vocês vão vai apresentar, a Adriana vai apresentar, mas vocês me dão. Mas é isso.
Adriana, Boa noite, fala para nós um pessoal. pouco aí da sua experiência como profissional da educação Bom, primeiramente, nessa primeiramente quero dizer boa noite, pessoal que está assistindo, que está acompanhando, né? De repente vão assistir alguns à tarde ou de manhã. Então, assim, eu quero dizer que é um prazer estar aqui passando um pouco da minha vivência, da minha experiência, e estou muito agradecida mesmo, imensamente pela Vilma ter me convidado, por indicação da Eliane aí, agradecendo também a Eliane por estar fazendo esse serviço que eu admiro, né? Sou apaixonada por isso. Então, assim, o meu trabalho já fazem 29 anos, né, que eu trabalho com Libras. É uma experiência que a vida inteira, né? Então, sim, eu gostaria de estar um pouco compartilhando depois alguns itens, algumas coisas importantes que a gente vem na jornada, no dia a dia, trabalhando, e algumas coisas que são fundamental para o desenvolvimento e para o progresso de uma cidade, porque uma cidade ela só consegue ser integrada, ser efetivamente inclusa quando ela faz algumas coisas necessárias para que isso aconteça. Então, a gente vai debater um pouquinho depois sobre isso. Eu trabalho com surdos, né, sou intérprete de Libras, como eu disse, há 29 anos. Antes ainda disso, uma profissão, sou formada em pedagogia, tenho educação especial, mas o meu foco maior mesmo é na língua de sinais, com os surdos, aqui de Maringá. minha pergunta vai para a Patrícia. Patrícia, você atua já há 27 anos na rede municipal. Para você, a partir do seu início de carreira até hoje, o que você observa? Houve muitas mudanças. Nós temos hoje, de fato, que os cidadãos maringaenses eles têm a plena condição de cidadania para aqueles que têm deficiência. Você acha que avançou? O que precisa que o poder público, né, tem que fazer ainda para que a gente tenha as condições ideais, né, ou talvez próximo do ideal, para que as pessoas, de fato, possam se sentir incluídas nessa cidade tão encantadora como é Maringá? Com a ferida de algumas pessoas, porque eu vejo que a maior dificuldade que nós temos com a deficiência, somente para quem entra, de repente, dentro de um concurso público, como eu sou a primeira aqui na rede municipal como professora. Não, desculpa, não sou a primeira, sou a segunda como professora, que tem um outro professor que também trabalhou, né, até eu tenho contato com ele, e hoje tem até mais uma professora e várias pessoas com deficiência na rede, aqui na rede municipal, né? Mas o que eu percebo, assim, nos concursos públicos, nós já somos desafiados nos concursos públicos, né? Porque as pessoas, elas acham que nós não vamos ter a condição de assumir um cargo, uma opção que nós fazemos como... Eu fiz como professora, na época eu enxergava. Então, tudo bem, foi tudo tranquilo, né? Dentro das possibilidades que são colocadas. Quando você entra dentro de um concurso público com uma deficiência, e você passa nesse concurso público, as pessoas, elas entram quem está contratando, elas entram muito em desespero conosco. Elas não sabem o que fazer. Mas ela passou e agora? O que ela vai fazer? Para onde ela vai? Né? O que ela vai fazer? Mas ela fez para a professora. Daí eles querem te mudar para outra função, eles querem te colocar em outra. E o que eu percebo, então, são muito mais barreiras atitudinais do que barreiras físicas que nós temos. Eu entendo que, principalmente com as pessoas que estão contratando essas pessoas até mesmo da própria área que nós estamos, a educação especial, que não têm o entendimento, que não têm o conhecimento da realidade da pessoa com deficiência. Então, eles não nos perguntam, que eu acho que é uma coisa que já começa errado, né? Eu acho que é necessário você chegar nessa pessoa que tem deficiência e falar, como
o que é para você, que forma que você poderia nos ajudar, que forma que você poderia trabalhar. O que você consegue fazer, o que é possível a você, né? Agora não, geralmente eles vêm com uma coisa já padronizada. E esse padrão não existe para quem tem deficiência. Não tem como viver dentro de um padrão, né? Nós vivemos nós somos diferentes, temos limitações e essas limitações têm que ser respeitadas. E isso muitas vezes não é, né? E não é, eu não falo nem na questão órgão, na questão pública, né? Eu falo que na questão geral, pessoas, né? Acho que essa questão da barreira atitudinal, eu acho que ela é muito mais preocupante do que a barreira física, né? E nós temos que lidar com pessoas que não nos conhecem. Então, aquela coisa do perguntar, né? De você chegar nessa pessoa e falar, olha, o que você pode, o que você consegue, o que é para você interessante fazer. Quando as pessoas começaram a me perguntar, eu consegui ter espaço para falar o que eu conseguia, o que eu poderia fazer, aí as possibilidades começaram a surgir. Mas até então, quando se padroniza, quando se coloca uma coisa padronizada, fica muito difícil para quem tem a deficiência. E eu não falo só de deficiência visual, deficiência na surdez, nas demais deficiências, todas elas. Todas elas têm as suas peculiaridades, têm as suas especificidades, então a gente precisa respeitá-las. E aí que entra o grande problema, porque geralmente nós trabalhamos com padrões, e esses padrões muitas vezes não nos cabem. Né? Eu estava falando com vocês aqui na questão da acessibilidade da plataforma. Eu acho que fui a primeira que conseguiu acessar, porque a gente usa Google Meet, a gente usa Zoom, você usa vários tipos de plataformas, mas às vezes você não tem acesso a algumas coisas. Então, por isso só que a questão de nos desafiar, né? Que nem eu consegui. Eu falei, olha, que bom. Então, outros vão poder conseguir. Então, comigo na prefeitura, no estado, na rede estadual, foi da mesma forma. Eu fui a primeira, então fui colocada ali à prova, e aí vieram os outros. Então, ficou um pouco mais fácil, mas eu precisei me desafiar. É um desafio, realmente. E a gente tem que quebrar essas barreiras atitudinais para as pessoas. Senão, não fica um pouco mais difícil. Eu não sei se responde a pergunta, mas é isso. Não sei se está dentro daquilo que vocês estão, qual a perspectiva, mas essa barreira atitudinal e as barreiras físicas, elas, a partir do momento que se quebra essas barreiras, as físicas, elas são possíveis de serem quebradas, né? Porque eu trabalho em escolas e eu sou a única professora cega. A escola que eu trabalho, municipal, antes de eu entrar nessa escola, não tinha piso, não tinha piso tátil, não tinha asfalto, era terra, era pedra. Ali quase tudo foi asfaltado e foi mudado depois que, claro que não foi a minha presença, mas ali muita coisa mudou depois que pessoas cegas estiveram ali naquela escola. Né? Eu trabalhei numa escola, num bairro mais distante, assim, de periferia, e assim, e ali era bem complicado assim, o acesso. E depois que a gente conversou, fizemos reuniões com os gestores, as coisas começaram a caminhar, e hoje está tudo asfaltado, a escola está reformada, tem piso, tem acessibilidade para todos os espaços que tem na escola. Mas é necessário que alguém esteja lá. Daí eu fui a primeira lá. Isso não aconteceu só lá. Em vários lugares que eu fui, escolas que eu trabalhei, precisou eu estar e eu quebrar essas barreiras, senão as coisas não acontecem, né? As pessoas elas não mudam só sem que haja essas pessoas. É necessário que nós venhamos estar ali para elas começarem a pensar em mudar. Então, a gente também tem que... Eu falo que tem que ser ousado e falar. Tem que falar, aqui não dá, aqui não é possível, desse jeito não dá para nós. É a importância da pessoa com deficiência ela falar o que ela precisa, o que ela necessita e que é necessário para ela naquele momento ali na questão da barreira física, né? E na barreira atitudinal também, e na quebra dessa barreira atitudinal também. Mas é isso, eu não sei se eu respondi, viu, Marcelo? Aí eu posso complementar depois, eu falo bastante.
Respondeu sim, Patrícia, fica tranquila. Adriana? Bom, Fica à vontade, Adriana. tá. Obrigada, Vilma. Eu já trabalho com surdos, assim, voluntariamente, né, como voluntária, como eu disse, há 29 anos, né? Eu fui funcionária da Câmara por 16 anos, então eu conhecia os surdos, eu era amiga dos surdos. Nós convivíamos, conversávamos, eu os ajudava como intérprete, mas nem sabia que essa era uma profissão. Então, na minha vida diária, dentro da Câmara, eu era recepcionista. Acontecia o quê? Os surdos iam na recepção e pediam para mim, Adriana, liga para o médico. E eu era só uma recepcionista lá, eu não tinha um gabinete, não era vereadora, eu não tinha uma função administrativa, eu era uma recepcionista que não tinha nem acesso ao telefone para fazer ligações externas ou a possibilidade de fazer uma ligação para um surdo. Mas vira e mexe a gente dava aquele jeitinho brasileiro, aí eu pedia para a telefonista, às vezes ela puxava assim a janelinha e fazia assim para mim, não, Adriana, que não era minha função essa, mas não existia 29 anos atrás nada de acessibilidade. O surdo queria o médico, aí as pessoas diziam assim, por que o pai e a mãe não ligam? Mas eram rapazes, homens, mulheres de 30, 28 anos, que não queriam depender da mãe para ir no médico. Então, o que acontecia? Eles queriam que alguém fosse neutra, pudesse auxiliar eles nessa comunicação. E eu fiz muito isso, voluntária. Ligava, às vezes tinha que ir lá no orelhão, naquela época de orelhão, aquele telefone público que a gente colocava a ficha, ou então aquele cartãozinho, e fazia as minhas ligações para ajudar esse surdo. Mas depois, marcava o horário, e aí, que hora que eu vou com esse surdo, né? Sendo que eu trabalhava. Então, tentava marcar fora do horário do meu trabalho e acompanhava os surdos. Passei, assim, muitos problemas com isso. Porque eu cheguei atrasada no emprego, de sair de um hospital correndo e vim para o serviço, então eu tinha que me justificar. Mesmo eu estando fazendo um serviço, prestando um serviço para a sociedade, eu sofri bastante. Pensando nessas dificuldades, em como resolver isso, em, deixa eu ver, em 2008, acho que em 2007 eu comecei a ficar inquieta com isso, pensei assim, poxa, deveria ter um jeito, eu devia ter uma sala para eu ligar para esses surdos, e eu deveria poder sair, sem ter que ficar pedindo por favor, implorando, ou tentando me justificar, ou muitas vezes chorando, né? Eu lembro que tinha um blogueiro, hoje, um blogueiro de Maringá, ele falava assim para mim, quando ele chegava lá, ele falava, boa tarde, Adriana, já chorou hoje? Ele falava para mim, porque vira e mexe eu chorava, eu ficava angustiada com esses problemas, e eu não chorava às vezes na frente das pessoas, mas eles viam que meu rosto já tinha, de alguém que já tinha chorado antes, ou ia chorar depois. Eu acho até interessante. Então, pensando sobre essa problemática, eu pensei assim, devia ter um lugar onde a pessoa ficasse, o surdo ia lá, agendava, mais de uma pessoa. Então, eu resolvi colocar isso no papel. Eu liguei para vários lugares para ver se já existia uma prestação de serviço assim. No Brasil não existia. Isso era em 2008. Né? Muitas leis ainda não existiam de acessibilidade. E aí o que aconteceu? Eu um dia resolvi pôr no papel. Liguei para São Paulo. A única secretaria da deficiência que eu conheço é em São Paulo. A gente tem órgãos, assim, a gente tem conselhos na deficiência, mas uma secretaria específica não tem. Então, em São Paulo tem uma. Eu liguei lá, mas eles não tinham esse serviço ainda. Era uma coisa nova para eles, mas eles tinham atendimento ao surdo, sim. Eu conversei por mais de uma hora com o coordenador, o diretor da secretaria, e aí ele falou, Adriana, põe no papel isso, faz um projeto de lei. Foi isso que eu fiz. Eu pensei um dia, escrevi como que eu gostaria que fosse, aí eu criei as minhas palavras, né? Eu até li aqui no artigo que ela foi criada depois, fica criada a Central de Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, Libras, e instrutores de Libras. Na época não havia nem professores, porque lá em 2005
que foi, tem a lei, né? Mas em 2008 ainda não tinha professores de Libras, assim como a gente tem hoje, como a gente vê, a lei não tinha sido efetivada. Então, eu fiz, rascunhei no papel, sentei lá na Câmara e pensei assim, poxa, conheço todos os vereadores, e agora? Quem vai pôr esse projeto em prática? Eu era muito eclética, porque eu trabalhava para todos, então eu não tinha uma preferência por um ou por outro, eu era funcionária de todos. Aí eu sentei perto do ponto, de passar o ponto lá do dia a dia, e falei assim, olha, o primeiro que chegar nesse ponto e parar, onde o funcionário passava o cartão, eu vou pedir para fazer o projeto. Aí apareceu um vereador lá, na época. Aí eu falei, é esse mesmo. Aí eu falei pro vereador, senta aqui perto de mim. Aí ele sentou. Aí eu coloquei o projeto para ele. E falei, Adriano, eu vou fazer esse projeto para você. Você conversa ali, põe tudo num papel que eu vou levar para a Câmara. E foi o que eu fiz. Eu escrevi tudo, conversei com o rapaz que era da redação, e aí foi criada a primeira central de Libras em Maringá. O número dela, do projeto de lei, é 10.957/2008. Então, o projeto está lá na Câmara. Só que, assim, foi muito bonito, um sonho maravilhoso, né? Olha só como eu pensei na frente, né? Eu estava com uma visão além do momento, porque olha o que eu coloquei na época, eu escrevi. A central poderá ter tecnologia para transferência de imagem imediata para as recepções das repartições públicas municipais, a serem definidas pela administração municipal, também devidamente equipadas com a necessária tecnologia. Então, assim, eu já pensei em videoconferência. Isso que a gente faz hoje, que não existia em 2008, eu imaginei acontecendo. Eu falei, por que não pode ter um computador e a pessoa liga e aparece a imagem lá, e você usa em língua de sinais se você não pode estar em todos os momentos, em todos os lugares. Então, você pode tanto fazer esse atendimento ao surdo presencial, que é o que você faz um pré-agendamento, e presencialmente você vai fazer esse atendimento, ou como a gente está fazendo aqui. A Eliane está lá na casa dela, traduzindo, e a gente está aqui. Quer dizer, uma acessibilidade, ainda que não seja a ideal, mas é possível. Né? Em um momento que não seja possível a presença. Então, eu consegui fazer, depois disso foi uma caminhada. Fui de gabinete em gabinete, passando o chapéu, né, como diz, pedindo para o vereador, olha, tem um projeto que eu vou pedir para o vereador tal colocar para votação, você não pode votar a favor? Não, Adriano, não vou votar a favor. Depois que eu consegui passar por todos os vereadores, aí eu fiz o convite para os surdos, levei na Ampacim, levei na Associação dos Surdos, levei em alguns lugares, coloquei na mídia e convoquei os surdos para a reunião da sessão plenária. Passou unânime. Foi uma beleza, assim, porque todos foram solidários com a ideia. Então, assim, eu fiquei muito feliz na época, assim, pensei, nossa, vai ter uma central de Libras, coisa que não tem lugar nenhum. Mas quando chegou no executivo, né, foi aprovado no legislativo, mas a gente depende do executivo, né, a gente faz as leis, fazem os projetos, os vereadores, mas se o executivo não amar, ele não fizer acontecer, não adianta, né, vai para um arquivo, lá fica engavetado por anos. Então, essa é a realidade hoje, né. Depois disso, eu falei para o vereador, olha, está arquivado isso, vamos lá na prefeitura ver se o executivo põe isso em prática. E não era um cabide de emprego para mim, porque eu já era empregada. Eu só pensava na dificuldade dos surdos. E quando eu cheguei lá para conversar com o prefeito, ele estava saindo, o prefeito da época, então. Não vou citar nome, mas ele estava saindo. Aí eu falei, olha, a gente parou ele no caminho e falou assim, a gente tem um projeto de uma central, de intérprete. Sabe o que ele falou? Isso vai ser do meu bolso? Como se o dinheiro público fosse do bolso dele. Aí eu disse, não vai sair do seu bolso, não. O que você pode fazer, então, é obedecer o decreto 5.626, que diz que todo órgão público é obrigado a ter um intérprete de Libras. Então, a gente pode ter um intérprete de Libras aqui, um na Secretaria de Educação, outro lá no pronto-socorro,
outro num postinho. Quantos intérpretes vão ser necessários para cumprir o decreto? Ele falou, pensando assim, a central é acessível. Sendo assim, a central é acessível. Mas a gente parou em mais uma Secretaria da Fazenda. É o cara que manda. Se o prefeito fala assim, e você chega na Secretaria da Fazenda, ele diz, não tem dinheiro, não tem verba, a coisa não anda de bom. Então, tudo demanda de uma política acessível, de conscientização, de conscientização de, como se diz, da pessoa ter consciência do quanto é importante a acessibilidade. Isso não é algo que acontece porque eu tenho dó, não é algo que acontece porque eu vou ter um bônus, ou tenho um dinheiro sobrando, não é. No orçamento anual, isso tem que ser previsto. Eu não tenho que ficar passando chapéu, eu não tenho que ficar implorando que é direito dele ou daquele. A lei está lá para ser cumprida. A lei já existe, a acessibilidade está bonita no papel. O que não existe é pessoas conscientes. O que não existe é pessoas com desejo de fazer cumprir a lei. Isso não existe. Tá? Pessoas que tentam você, que passa para frente, tenta até. Mas as pessoas que realmente fazer, cruzam os braços. Estão mais preocupados em pintar a rua um pouquinho antes da eleição, estão mais preocupados em mostrar alguma coisa. Então, eles pensam que o deficiente é a minoria. O poder é a minoria, mas não somos invisíveis. As pessoas não são invisíveis. Elas estão nas sociedades. Então, assim, o que me angustia é saber que uma cidade do porte de Maringá, estamos em 2020, e a central não é uma realidade. Tá? Depois disso, a gente teve algumas brigas, que eu digo brigas assim, luta por isso. Continuamos várias lutas. E o que aconteceu é que o atual vereador, hoje, ele era no SASC, se não me engano, da secretaria numa secretaria, e aí ele colocou esse projeto ele fez o projeto de alguma forma, mas assim, colocou um intérprete de Libras numa associação de Maringá, bem longe, fora de acesso dos surdos. Então, a central, o ideal dela é que fosse um lugar mais centralizado, onde todos os surdos tivessem acesso, e não só um intérprete. Um intérprete não dá conta, é uma estrutura que tem que ter. No mínimo 3 intérpretes. Um para ficar lá, outro para sair, outro para atender online, né, para fazer agendamento. Tem que ter estrutura. É difícil, vai sair do bolso de quem? Não vai sair do bolso de ninguém. Isso faz parte do orçamento, isso faz parte da sociedade, é prioridade. Não é porque eu vou tirar dali para pôr ali, não é isso. É prioridade, é que eles estão esquecendo que é prioridade. É por isso que não está sendo feito. Porque eles acham que ajuda, não é ajuda. É algo que tem que ser feito, e a gente só está esperando, né? Então, assim, minha parte, Vilma, é a minha angústia mesmo, né, por essa central, e depois de tantos anos, ela ainda está praticamente no papel, porque a gente, eu continuo atendendo surdos, eu continuo indo no médico com surdos, né, hoje eu trabalho no Estado, não trabalho mais na Câmara, mas eu continuo fazendo esse serviço voluntário. É uma horinha só, é um dia só, mas, para você ter ideia, uma vez eu fui no ginecologista com uma surda, e no dia seguinte, essa surda, ou surdas, que eu tinha levado ela no ginecologista, foram quase 30 surdas que pediram para mim no ginecologista. Eu fui, era uma base de mais de 10 meninas. Entrava uma no consultório e saía. Eu consegui marcar, agendar no postinho de saúde, e aí uma entrava, a outra saía. Uma entrava e a outra saía. E eu fui fazendo a tradução para todas. Quer dizer, onde está o intérprete do posto de saúde? Eu não conheço nenhuma. O que existe é pessoas que espontaneamente fizeram um curso de Libras, mas isso não a certifica e nem a qualifica.
tá? Não estou desmerecendo o curso que a pessoa fez, mas você fazer um atendimento numa área clínica, médica, sem a pessoa ter um mínimo de fluência na comunicação, pode ocasionar erros graves, tá? Como já aconteceu de uma surda ir ao médico, com uma intérprete que não dominava muito a língua, e ela tinha um problema, um mioma, e a intérprete erroneamente traduziu que ela estava grávida. Acho que quis dizer, você não está grávida, mas a surda pensou que estava. Fez um transtorno que foi para essa pessoa descobrir mais tarde que foi um erro de comunicação. A vida dela nunca vai se realizar, porque ela nem usa ovários. Então, assim, é grave, né? É mexer com a vida do outro, é destruir sonhos, deixar alguém em desespero. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência. E isso já está tarde para ser feito, né? Onde estão os partidos, né? Onde está a eleição? Cadê os intérpretes de Libra que deveria estar tendo acessibilidade? Né? Por isso que eu parabenizo você, Vilma, a Eliane, por estar disponibilizando a tradução, porque isso é raro de acontecer hoje. Aí, da minha parte, é isso. Tem mais, são 29 anos, tem muita coisa, né? A gente poderia passar a noite aqui contando todos os problemas, dificuldades, coisas que a gente ia rir, coisas que a gente ia chorar. Mas eu acho que, por enquanto, mais alguma dúvida? Obrigada. Eu tomei conhecimento desse projeto, viu, Adriana? Através da Eliane, quando eu estive na Câmara. E ela passou realmente essa preocupação, não deu tempo da gente correr atrás disso, foram só 2 meses, mas é projeto que está na nossa prioridade, é a nossa prioridade, porque eu sou da educação e eu sei das dificuldades que os nossos alunos não ouvintes, eles têm, as dificuldades que eles têm. Então, eu trabalhei com você, eu conheço o teu trabalho, né, como professora, excelente professora, então a gente vai estar fazendo uma parceria legal aí, eu, você, a Eliane e a Patrícia. Quero só citar algumas pessoas que estão nos acompanhando, tá? Tem a Gisele Alencar, tá? A Rosimeire Gaspar, a Anunciata, a Mayumi, a Maria Aparecida Genovez, a Eva, a Rosiane, lá da Paraíba, a Nadir, a Maria Garcia, a Carla Adriana, lá de Paysandu, enfim, várias pessoas estão nos acompanhando. Muito obrigada por vocês estarem aí prestigiando esse importante debate. A Adriana trouxe aí essa preocupação, né, das pessoas se colocarem no lugar das outras, que é a empatia, e o descaso do poder público, né? O artigo 6º da Constituição Federal, ele tem os direitos sociais, ele traz quais são os direitos sociais, e um desses direitos é assistência aos desamparados. E aí, a pessoa que tem qualquer deficiência, ela se enquadra neste item. Porque se não tem um atendimento público, se não tem intérprete de Libras, se não tem um professor que possa atender essas pessoas, se não tem, enfim, se não está atendendo, se o poder público não tem esse papel, não está atendendo, então, realmente, aí nós temos um problema que não é resolvido pela vontade do gestor, né? É um problema de Estado, de município. Então, é necessário que as pessoas compreendam. Quem está à frente do executivo de uma cidade tem que compreender que não é o dinheiro dele, não é dinheiro pessoal. Tem que contemplar todos os cidadãos dessa cidade. Por isso, a nossa preocupação em dar espaço, esse espaço é para isso, é para apresentar as dificuldades, tá? E apresentar solução, né? Apresentar proposta de políticas públicas que contemple
todas as deficiências, certo? Então, para além dessa pré-campanha, nós queremos construir uma cidade melhor para todos e todas, né? Inclusiva, uma cidade inclusiva. E eu quero passar para vocês agora, para vocês falarem da expectativa, né? E também falar um pouco desse momento da pandemia, né? Como é que está sendo para vocês, professoras da educação especial, trabalhar com os instrumentos dessas aulas remotas, quais são as dificuldades, né? Eu estou falando mais especificamente da educação, porque vocês duas são professoras, né, da rede pública. Então, fala um pouco para nós. E aí vocês já podem fazer as considerações finais e apresentar para nós quais são as expectativas que vocês têm, já que nós estamos num ano eleitoral, das próximas gestões, né? O que vocês esperam do Legislativo e do Executivo? Pode ser você, Patrícia, começando. Vou falar um pouquinho como é que está acontecendo em relação a esse período. Bom, no município, na rede municipal, eu sou professora auxiliar. Então, nós não estamos trabalhando muito com as plataformas, como no Estado, né? Trabalhamos mais com as atividades, os pais vão buscar nas escolas. Então, eu tive a grande dificuldade, né? Como que vai ser o meu trabalho, porque eu faço um trabalho de apoio em alfabetização. E eu tive uma ideia de trabalhar junto com a professora do acompanhamento escolar, e a gente monta as atividades, ela monta as atividades, eu dou a sugestão dos textos, dou as ideias das atividades, e ela compartilha com os pais para trabalhar com as crianças. No município é esse trabalho que está acontecendo. No Estado, com as plataformas Google Classroom, Aula Paraná, eu não tive o acesso, e nós não temos mesmo, uma pessoa com licença, pelo menos a visual, tá, o acesso é ainda bastante restrito, a gente teve bastante dificuldade na questão do acesso. Eu fiquei em licença prêmio, um período agora, nesse período, e voltei agora, então eu estou retomando as atividades em relação a esse período da pandemia. Esse ano eu me desafiei com uma sala de surdo cego. Eu tenho um CAI surdo-cegueira, e trabalho com um aluninho que tem surdez, perda visual e diabetes tipo 1, como eu. Ele está no ensino regular, está no 9º ano. Então, como nós trabalhamos? Eu trabalho com a professora, com a guia intérprete. Ele tem uma guia intérprete. Essa guia intérprete, ele ainda consegue ouvir um pouco e enxergar um pouquinho. Então, pelo WhatsApp, faz ligações, chamadas pelo WhatsApp, e nós fazemos o trabalho. E eu faço o trabalho com ele, uma máquina Braille em casa. Então, a gente consegue trabalhar com ele, consegue dar o acompanhamento escolar para esse aluno, né? Para esse aluninho, né? Que tem a perda auditiva e a visual. Então, na chamada, a gente vai trabalhando, eu e ela, com esse aluno, porque eu acho que eu sou a única. A Patrícia saiu, teve algum problema lá. Eu passo para a Adriana agora. Acho que caiu aí. Tá me ouvindo, Vilma? A mesma pergunta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá tranquilo. Bom, a primeira pergunta, você disse das expectativas, né? Não, primeiro você falou como está sendo a aula, né, hoje em dia. Bom, eu tenho duas situações. Uma situação que está muito tranquila, que é a sala de recursos, embora, assim, é um ano atípico, né? Então, assim, todas as decisões tomadas têm que ser tomadas pensando no todo. E às pressas, é difícil a gente incluir um todo. A gente acaba pecando por excluir, e como sempre, são as minorias, né? Então, assim, eu vejo uma opinião meio pessoal que foi importante, né, essa forma que está sendo pela plataforma, até para a gente ter uma sensação de que a vida continua, né, que não parou tudo, que as coisas não estão paradas, então isso dá uma
um alívio, né? A gente continua vivo, a gente continua trabalhando, mas ao mesmo tempo é precário, né? A gente não tem formação adequada, a gente está aprendendo tudo na correria, quem trabalha em educação especial, principalmente, vai encontrar os maiores desafios, as maiores dificuldades, por causa da acessibilidade. Veio tardiamente a língua de sinais traduzida, então, para minha aluna que é implantada, que é uma comunicação mais tranquila, eu estou bem, né? Eu posso dizer que é o período do dia que eu fico mais tranquila. Mas no período noturno, as minhas alunas são 3 alunas, elas não têm internet, não têm celular adequado, não conseguem ligar. Eu tive que comprar a impressora para mim, a laser, para poder imprimir na minha casa. Então, assim, deixou a desejar, né? Foi um ano perdido para elas, porque elas não conseguiram aprender. Não teve, foi bem difícil mesmo. Então, assim, é difícil julgar o outro lado, assim, porque a gente não está lá, né, executando tudo isso. Será que é esse caminho que eu seguiria? Mas eu acho que minimizar mais ainda a questão da falta de acessibilidade devia estar repensado. A gente tem pessoas que estão ocupando cargos sem ter a noção do que está fazendo lá. Então, assim, voltando ao gancho da central, foram inauguradas, eu acho que 3 vezes a central. Existe a central no papel, que eu não fui nem convidada para a inauguração da primeira vez. Surgiu uma pessoa do nada que ia coordenar essa central, e eu falei, ela nem sabia o que era a central, porque ela não tinha planejado, ela não tinha passado pelo processo que eu passei, de ruminar a dificuldade e tudo. Então, assim, foi jogar para inaugurar. Depois foi inaugurado mais 2 vezes. Quer dizer, ela não acontece. Por quê? Porque as pessoas que estão à frente, muitas vezes eles chamam alguém porque é um rostinho bonito, ou é amiga do meu amigo, mas não é uma pessoa que sente na pele, que viveu na pele, assim. Não digo só ter experiência, mas alguém que saiba o caminho a seguir. Então, hoje, na secretaria, a gente não tem alguém que saiba o que está fazendo. Não é da nossa área, né? Então, são vários os motivos que pode estar acontecendo isso. Mas eu acho que a gente tem que ser ouvido. Acho que a categoria tem que ser mais ouvida. Temos que sentar e ser ouvidos. Eu acho que isso é prioridade. O que eu penso do futuro, né? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu já trabalhei 16 anos na Câmara e chorei praticamente os 16 anos. Me doía tudo que eu via. Eu sofri muito. Foi dolorido para mim, como funcionária. Eu acho que eu saí de lá com 2 princípios de infarto. Então, eu temo porque assim, as pessoas que estão lá, algumas já estão viciadas. É um ciclo vicioso. Se a pessoa não chegar num cargo público e dizer assim, esquece os vícios, né? O modo antigo de se governar, vai continuar a mesma coisa. Então, o que tem que ter, não só a renovação de pessoas mais novas ou outras pessoas, mas renovação daqui, ó, da cabeça, da consciência. Isso tem que ser renovado, tem que ser mudado. Tem pessoas que estão velhas, estão quase morrendo, estão com o pé ali na cova, continua cometendo os mesmos erros. Não quer mudar. Não dá oportunidade para ela mesma mudar na vida. Continua cometendo. Eu não sei para quê. Por dinheiro? Só por dinheiro? Então, toda uma vida de injustiça com o outro, tudo por dinheiro que não vai levar? Então, assim, eu tenho esperança, claro, além do medo, existe o outro lado, que é a esperança. A esperança é que ainda haja pessoas que enfrente, né, que põe a cara para bater e vá fazer a diferença. Eu acho que a gente tem que investir nessas pessoas que vai para lá para fazer diferença, não para ver o ciclo vicioso que tem lá dentro. O mais velho ensina o que está chegando, como funcionam as coisas. E aí as coisas continuam, o sistema continua o mesmo sistema. Eu acho que o novo tem que se impor e dizer, peraí, esse sistema velho e arcaico que só trouxe mal para a sociedade tem que baixar.
ele tem que parar de existir. Eu sou novo aqui, eu sou nova aqui, e eu quero fazer a diferença. Eu não vim aqui para entrar no sistema, eu vim para mudar o sistema. Então, minha expectativa hoje é que quem entre lá fala assim, eu vim para fazer a diferença e mudar o sistema antigo. Velhas políticas para fora, novas políticas e uma nova visão, é isso que eu espero. Essa é a minha expectativa, Vilma. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer a Patrícia, quero agradecer a Adriana, a Eliane, que tem nos acompanhado todas as quintas-feiras, o Luiz Fernando, que fica no suporte técnico, e a você de casa, né, que nos acompanha, que participa dos debates aqui, que fazem perguntas, e espero que a gente possa, viu, Adriana, contribuir para uma cidade mais inclusiva. Inclusive, quero conversar com você pessoalmente, assim que passar a pandemia, para a gente pensar, para além das eleições, caso a gente não tenha êxito, a gente possa, de fato, se unir, tá, nesse propósito, da preocupação que você trouxe para nós nesta noite, tá bom? Então, boa noite a todos e todas, tenham um bom descanso e até quinta-feira que vem. Muito obrigada. Boa noite para vocês também, um grande beijo a todos.